psicologia comunitária, tenho também colaborado com uma associação de direitos humanos e é por isso que tenho ocupado o espaço aqui junto da Casa da Cidadania, pelo que a Junta de Referência de São Domingos Benfica se deu. Eu vou, pegando um bocado do que a doutora Matilde falou sobre as narrativas, creio que seja importante pegar as narrativas e pôr no foco do que é que será uma inteligência emocional. A inteligência emocional está presente no nosso dia-a-dia, seja na nossa própria capacidade de autoanálise, como também na capacidade de analisarmos o outro. Ao conhecermos alguém e na interação com este alguém, estamos constantemente a avaliar e a sermos avaliados, mesmo que esta avaliação seja feita de forma inconsciente. Esta análise é subjetiva e, se calhar, a forma mais básica de percebermos isto é quando nós conhecemos alguém ou interagimos continuamente com alguém e sentimos a necessidade de nos relacionarmos com aquele, ter algum tipo de ligação, de falarmos, de estarmos, de ouvirmos. A maioria de nós tem um desejo de interagir com alguém que tenha inteligência emocional e preferimos alguém com inteligência emocional. Obviamente que existem outras formas de inteligência que nós também damos a devida importância consoante aquilo que nós achamos que é importante para nós. Não precisa de saltar. Entre estas existe a inteligência abstrata, não vou entrar e explicar, mas não vale a pena, a inteligência concreta e até a própria inteligência emocional. E assim, abordando o tema da inteligência emocional, este tema é amplamente discutido, como já disse, mesmo em referência ao nosso dia-a-dia, como em consideração ao outro. Então, a inteligência, o que é isto da inteligência emocional? A inteligência emocional inclui a capacidade de identificar corretamente emoções em nós e nos outros, compreender estas emoções, utilizar linguagem emocional, seja verbal ou não verbal. Como vocês podem ver quando eu estou a falar com vocês, estou a falar, mas estou a fazer movimentos. Se eu fizer uma apresentação que seja mais agressiva, tenho tendências a fazer movimentos mais agressivos, e às vezes nós vemos isto nos nossos políticos. Se quero criar alguma fluidez no discurso, eu faço movimentos mais circulares, mais fluidos, mais límpidos. Expressar emoções, usar emoções para facilitar capacidades cognitivas e motivar um comportamento adaptativo e regular emoções. Esta pode facilitar ou possibilitar formas de ultrapassar stress, comunicar de uma forma que seja mais eficaz para a compreensão do outro, ultrapassar desafios e resolver conflitos. Criamos assim então relações mais saudáveis, temos mais possibilidade, digamos, de ter um sucesso profissional e um sentimento de uma vida preenchida. Pode passar, se faz favor. Goleman, então, identifica 5 áreas de inteligência emocional: autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e competências sociais. As competências sociais relacionam-se com a gestão das relações. A autoconsciência é basicamente a capacidade de compreender quem somos. Portanto, como é que os outros nos podem ver, como é que nós nos inserimos no mundo, ou seja, no nosso ambiente, e poderíamos dizer que será o primeiro passo de introspecção. A autorregulação é a forma como gerimos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as emoções de uma forma talvez até mais racional. Ao reconhecermos que as nossas emoções reconhecemos as nossas emoções, então podemos gerir. Se eu reconheço a emoção, vejo se esta é positiva ou negativa e vou gerir de acordo com a situação. Por outras palavras, é o que nós chamamos de pensar antes de agir. Motivação é o que nos faz seguir para a frente, é o que nos faz agir, é o que faz perseguir, é o que faz ter foco, é a forma de concretizarmos os nossos objetivos. O outro já sabe melhor do que ninguém que isso é. Empatia, que é muito falado e um pouco compreendido, é colocar-nos no lugar do outro. E colocar-nos no lugar do outro, compreender o outro, compreender o que é a sua vivência, compreender o herói, compreender o vilão, como a doutora Matilde referiu. E devemos então, percebendo esta perspectiva do outro, poder reagir e geri-lo de uma forma, ou responder de uma forma que será mais adequada para este.
sociais é o que permite a construção, então, de relações significativas. A resolução do conflito, o direcionar as pessoas para os seus objetivos ou os objetivos da comunidade, ou o que for. Podemos gerir um outro e gerir-nos a nós no outro. Eu vou fazer uma breve introdução a isto, vou só fazer 2 ou 3 referências. Meyer e Salovey falam sobre inteligência emocional, algo com uma perspectiva de Goleman, mas vão destrinçar um pouco mais na forma como apresentam, digamos. Eles apresentam então um modelo de 4 ramos da inteligência emocional que aborda 4 modos de aplicação da emoção. Há a gestão das emoções, portanto, há a gestão das emoções, o compreender as emoções, o facilitar o pensamento através da emoção e o que é que são emoções percepcionadas. Por exemplo, na gestão das emoções, nós podemos referir o gerir a emoção do outro para concretizar um objetivo. Será? Referente à primeira parte, e eles têm depois muitos outros pontos que podem ser desenvolvidos. Compreender emoções, reconhecer as diferenças sociais na avaliação de emoções, facilitar o comportamento através da emoção. Este, pessoalmente, acho interessante que é nós conseguimos priorizar o nosso pensamento, a nossa atenção, de acordo com o sentimento que também temos na altura. Temos consciência que naquele momento nós não somos capazes, perante o nosso sentimento, de funcionar ou trabalhar numa certa questão, então trabalhamos outra. E emoções percepcionadas. As emoções percepcionadas é a tentativa ou a capacidade de discriminar o que são pensamentos precisos ou honestos e imprecisos e desonestos. Se puder passar. Então, após esta abordagem, eu achei que seria interessante fazer uma breve, muito breve, justamente que se diga, aplicar o conceito de inteligência emocional na política. Obviamente eu não vou identificar ninguém, não vou identificar fatos, não vou entrar nessa questão, seria uma discussão que talvez de 1 ou 2 dias. Mas, se formos a pensar nas qualidades que são necessárias numa liderança, por exemplo, presidencial, existem 6 que são identificadas. A eficácia como comunicador com o público, nós fazemos constantemente, mas eles fazem a um nível muito mais abrangente. Capacidade organizacional, capacidades políticas, visão, o próprio estilo cognitivo e a inteligência emocional. Eu acho interessante a questão da inteligência emocional porque, se formos a ver, esta está ligada às 5 primeiras características que eu referi, portanto está interligada com as 5 primeiras características que eu referi. Um político com inteligência emocional terá a capacidade de analisar as pessoas e construir um grupo de apoiantes, mostrando que compreende os outros através da sua capacidade de comunicação, através de uma ligação social e a autogestão das suas próprias emoções e comportamentos. Aliás, um político muitas vezes apresenta um papel de liderança, ou assim pretende, e liderança é definida como sendo um processo de interação social onde os resultados são influenciados pela capacidade que o próprio líder tem em comunicar e influenciar o comportamento dos seus próprios apoiantes. Assim, um líder com inteligência emocional pode ser percepcionado de 2 formas, ou a mistura de ambas, a cínica e a idealista. Se pensarmos cinicamente, um político com inteligência emocional terá então a capacidade de gerir as emoções dos outros, de forma a influenciar os outros, ou as pessoas, as situações, os eventos onde se encontram. Pode então criar assim um impulso que é necessário para que os seus apoiantes investam o seu tempo, as suas ideias, os seus debates, no que são as crenças do próprio político. E ao compreender a necessidade do outro, mesmo que não concorde com todas, consegue gerir os seus próprios pensamentos, as suas próprias ações e emoções para provocar o eco no outro e assim manipular a sua percepção e gerar formas de controle comportamentais através da emoção. Nós vemos muitas vezes
é uma forma de controle através do medo. Instalar o medo no outro faz com que as pessoas se movimentem tendencialmente a nosso favor se conseguirmos esta situação. Será então a inteligência emocional como uma forma de manipular e atingir lugares de poder e concretizar os seus próprios objetivos, ou será então a inteligência emocional como um impulso para a criação e evolução positiva da sociedade, comunidade ou populações? Se formos pegar numa análise mais idealista, que é o que eu aprecio mais, talvez não tão realista, mas aprecio mais, um político com inteligência emocional tem todo o potencial de criar então movimentos positivos, seja nas suas nações, empresas, países, aplicar a sua criatividade para conseguir analisar os objetivos e formas de solução destes objetivos, às vezes outside the box, e agir perante a incerteza, tendo uma bússola moral, ética e honestamente tendo as suas promessas com integridade, estabilidade e consciência. A questão aqui, se puder passar, a questão aqui é que políticos existem, quais é que têm que estar e porque é que conseguem chegar a posições de poder. Isto seria um grande debate. Outra questão que se pode colocar é se a inteligência emocional, se nós vemos como os políticos podem ser idealistas, de uma forma idealista ou cínica, ou ambas juntas, não é? Como manipuladores ou como idealistas que funcionam na sociedade, nós podemos pensar, então, mas a inteligência emocional é inata ou é aprendida? Na realidade, a inteligência emocional é aprendida, mas existem características que poderão ser mais inatas. Ou seja, nós podemos trabalhar a nossa própria inteligência emocional ao compreendermos a situação onde estamos, o nosso cenário, aceitar o cenário e, caso não concordemos com este, podemos tentar identificar e tentar mudá-lo, aprender a gerir conflito, aprender a ouvir o outro, saber expor as nossas ideias e as nossas ideias, saber técnicas de gestão da própria emoção e de pensamentos. O que é que eu refiro como sendo mais inato que também pode ser desenvolvido? As capacidades como empatia e insight. O que significa que as pessoas que trabalham a sua inteligência emocional normalmente têm autoconsciência, trabalham na sua automotivação, reconhecem emoções e conseguem controlar as emoções, têm a capacidade de trabalhar os relacionamentos, depois esta parte poderá ser mais aprendida, de saber liderar, inspirar as pessoas à sua volta, têm uma excelente performance a nível pessoal e profissional e focam-se principalmente no que é importante, gerindo os sentimentos e ajudam na gestão dos sentimentos dos terceiros. Portanto, aqui a questão da inteligência emocional é que pode ser ensinada ou pode ser ensinada, mas há características que também são nossas, que vêm de nós. E esses os políticos que nós temos partem não só dessas características inatas e aprendem a ter inteligência emocional nas suas interações com os outros, ou usam essa inteligência emocional para atingir objetivos, digamos, novos, ou para manipular mais os outros.